Cheguei, professora Elisângela, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Educação Física, unidade 2. Eu aqui, professora Elisângela, nossa intérprete Aldelina aqui com a gente. Vamos para nossa aula, né, Aldelina? Vamos seguir porque hoje tem assunto muito top pra gente trabalhar na aula. Você sabe qual que é o assunto da aula de hoje? Tenho certeza que já sabe, né? Então nós vamos falar sobre músculo. Nós vamos falar sobre os efeitos da atividade física no músculo. Sem perder tempo, né? Vamos lá? Acompanha comigo aí. Então nós vamos falar sobre a atividade física e seus efeitos no músculo. Qual que é a nossa agenda de atividade? Então nós vamos ter 4 momentos de conversa. No primeiro momento nós vamos falar sobre a estrutura e função do músculo. Depois vamos estudar os tipos e características das fibras musculares. E aí nós vamos entender que a fibra muscular, e eu vou querer que você anote aí, ela é muito importante quando a gente fala de exercício físico. E se a gente souber trabalhar essa fibra da forma correta, a gente vai ter boas respostas ao exercício físico no músculo. Então o segredo está aí no tipo de fibra muscular. Então já fica atento que você vai descobrir muita coisa legal hoje. Nós também vamos falar sobre os tipos e características da ação muscular. E aí a ação muscular, nós temos alguns movimentos específicos que vão caracterizar esses tipos de ação. E fechando a nossa aula, nós vamos falar sobre as adaptações. Então nós vamos trazer 2 adaptações aqui que são essenciais para você poder diferenciar, né, e aprender um pouco mais sobre os efeitos da atividade física no músculo. Para essa aula, nós temos como objetivo de aprendizagem, primeiro objetivo aqui, vamos retomar o nosso código alfanumérico. Então nós temos aqui a habilidade 501, que significa o quê? Competência 5, habilidade 1, equivale ao nosso 501. O que é o objetivo de aprendizagem? Reconhecer as diversas possibilidades e benefícios de manter o corpo ativo em situação de lazer, no trabalho e no cotidiano, posicionando-se criticamente sobre a prática da atividade física ao longo da vida. Então aqui na aula de hoje, o que nós vamos estudar vai nos ajudar nesse objetivo de aprendizagem. É só esse? Não, tem um segundo objetivo. Qual que é o segundo? Analisar o comportamento do músculo no treinamento com exercícios aeróbios e anaeróbios para o desenvolvimento de força e resistência cardiorrespiratória. Percebam que aqui a gente já retoma, né, os termos da aula passada, aeróbio e anaeróbio. Qual que é a nossa habilidade? 501, que equivale competência 5, habilidade 1. Primeiro momento da nossa aula, então, na tela, olha aí a estrutura muscular, né, de uma mulher e a estrutura muscular de um homem, né? A gente vê que o posicionamento das fibras, né, o local de inserção das fibras, eles vão ser diferentes. Olha como que é a estrutura muscular do nosso corpo. Então, esse músculo, ele tem uma estrutura e uma função. A gente vai começar agora refletindo sobre isso. Referente à estrutura, o que é legal a gente lembrar? É legal a gente lembrar que utiliza-se o termo músculo esquelético, por quê? Porque é um músculo preso ao osso. Olha que legal! Então eu uso o termo músculo esquelético porque esse músculo está preso ao osso. E essa forma como ele está preso é através de um tecido conjuntivo, né? Por meio ali dos tendões. Então eu tenho essa inserção do músculo preso ali ao osso, justamente por isso o termo músculo esquelético. Esse músculo, ele tem camadas. E aí você vai ver nesse desenho aqui, acompanha comigo, no desenho. Então eu vou ter o epimísio,
O epimísio é a camada mais externa, essa camada aqui de fora, que vai envolver todo o grupo muscular. Eu vou ter o perimísio é uma camada mais interna, mas ele vai envolver um grupo de fibras musculares. E eu vou ter o endomísio. O endomísio é muito mais interno, né? E o que ele vai envolver? A fibra muscular. É dentro dessa fibra muscular que vai acontecer todo o processo de contração, onde vai entrar aquele ATP que eu falei na aula passada para vocês, para a produção de contração. É nessa fibra muscular que acontece a contração muscular. Mas e o que eu quero que você observe? Que tem várias fibras, né? Observa aí. São vários pontinhos no músculo. Então, o músculo tem várias fibras. E para eu poder contrair esse músculo todo aqui, eu tenho que ativar todas essas fibras. Então, eu tenho que ter ATP para ativar toda essa fibra muscular, todo esse grupo muscular aqui. Esse é o segredo, para que eu tenha mais força. Vamos seguir. Eu tenho alguns tipos de músculo. Como eu disse, o nosso foco está no músculo esquelético, né? Por quê? Porque é o músculo que a gente mais utiliza, que a gente, na verdade, utiliza no exercício. Mas eu tenho um músculo cardíaco, eu tenho um músculo liso. O músculo liso do intestino, o cardíaco relacionado lá ao músculo do coração. O coração, ele é um músculo. E esses dois, eles são involuntários. Nós não temos o controle deles, eles contraem involuntariamente. Já o músculo esquelético é controlado o movimento, eu preciso estimular esse movimento. O que mais, professora? O músculo, ele está presente em aproximadamente 40 a 50% do nosso peso corporal é músculo. Isso numa situação normal, tá, gente? Porque vai ter o envelhecimento, dietas assim inadequadas que vão fazer você diminuir esse percentual. E em vez de ficar com 40 a 50, você ter pouco, bem menos, né? Nós temos aproximadamente 600 músculos, imagina ali a quantidade de fibra, né? E esses músculos, eles são massa orgânica. O músculo também é fonte de energia. A gente também vai utilizar o músculo para produzir energia, através das proteínas. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente pode ter perca de massa magra aí por conta de dietas inadequadas, de treinamento sem alimentação. E se eu perco a minha massa muscular, o que vai acontecer se eu perco a minha massa muscular? Vem aqui comigo, reflete aqui comigo. O músculo é muito importante para mim. Se eu perco a minha massa muscular, que é o meu músculo, o que vai acontecer? Eu posso deixar de proteger meus órgãos, eu posso ter problema no meu esqueleto, eu vou ter situações ali que vão ser uma situação que vai me trazer risco. Então, eu preciso ter uma quantidade mínima de massa muscular. É lógico que tem vários fatores que vão influenciar para você ter mais ou menos massa muscular. O envelhecimento é uma delas. Dieta inadequada, outra. O percentual de fibras que você vai ter também, mas a gente precisa preservar o nosso músculo porque ele tem uma função importante. Além de proteger o nosso esqueleto, ajudar no nosso fortalecimento, prevenir nossos órgãos, ele também ajuda na prevenção dos órgãos. Então é muito importante o músculo, não só para o exercício. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha aí comigo porque tem mais coisas para a gente ver. Então nós temos aqui que os músculos, eles são responsáveis pelo movimento do nosso corpo. E esse movimento, ele pode acontecer de uma forma voluntária, como eu já falei, e aí nós vamos remeter isso aqui ao músculo esquelético, e pode acontecer de uma forma involuntária, como os músculos do intestino e o músculo cardíaco. São movimentos involuntários, nós não controlamos esses movimentos, né? Eles acontecem de forma autônoma. O que mais que a gente precisa saber? O músculo, ele vai te ajudar no movimento, nós já falamos isso, né? E esse movimento vai estar associado tanto à questão dos órgãos, das articulações e do esqueleto. Então, ele tem uma função primordial quando a gente fala do nosso corpo. Esse músculo, ele vai ter também uma função de gerar força, e aí essa força vai te ajudar tanto na locomoção,
quanto no processo de respiração. Então, a gente também utiliza o músculo no processo de inspiração e expiração. Por isso que nós temos o que nós chamamos de músculos respiratórios. Então, ele vai te ajudar no processo de respiração. Vai te ajudar também no processo de sustentação da tua postura. Então, a tendência é quando você vai perdendo massa muscular, perdendo músculo, você vai tendo problemas posturais, você vai sentindo muitas dores. Por quê? Porque vai estar associado ali a não conseguir sustentar o peso do seu corpo, né? Também vai te ajudar na produção de calor. Então, quando você tem ali pouca massa muscular, também vai te ajudar, aliás, vai influenciar, né, nessa produção de calor durante os períodos de estresse e frio. O que mais, professora? O músculo, ele também tem propriedades. Olha que legal. Propriedades funcionais. E aí nós temos 4 propriedades. Quais são elas? Vou subir aqui para você já ver todas, né? Então, nós temos excitabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Quando eu vou para a primeira, aqui já vem de excitação, né? Capacidade de excitação. Então, de recrutar, de estimular, de fazer com que aquela fibra seja ativada. Então, ele tem essa propriedade de ativar. Por quê? Porque ele é voluntário, não é involuntário. Então, eu preciso de um estímulo, eu preciso de uma excitação no músculo ali. Então, excitabilidade. Contratilidade já vem de contração. Então, ele precisa contrair, ele precisa gerar tensão, ele precisa gerar força. Extensibilidade já está associada ao quê? A você conseguir alterar o seu comprimento. Então, ele vai aumentar, ele vai estender, ele vai além daquele comprimento do repouso. Então, eu consigo alongar meu músculo. Então, extensibilidade. E a elasticidade, que seria o quê? A capacidade dele voltar. Na mesma proporção que ele estende, que ele vai além do comprimento dele, ele também volta. Então, o músculo, quando você treina ele direitinho, você tem 4 grandes propriedades aí que são importantes para você fazer, né, os movimentos do cotidiano. Então, seja o alongar, seja voltar ao comprimento normal, eu ter o estímulo, porque se eu tenho um estímulo, eu consigo produzir força suficiente. Então, são as propriedades funcionais. E aí, agora nós vamos para o segundo momento da nossa aula, que está aparecendo já aí na tela para você, para a gente tratar um pouco agora sobre a fibra. Lembra que eu mostrei para vocês no início da aula, lá naquela estrutura do músculo, que nós temos várias fibras, né? Que a fibra é a parte mais importante. Mas que se você for analisar, o nosso músculo, independente se é dos braços, das pernas, do abdômen, de onde for, a gente tem composição de fibras. Só que aí tem diferença. Nós vamos ter uma classificação. Vai ter músculo que vai ter mais fibra do tipo 1 e vai ter músculo que vai ter mais fibra do tipo 2. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Quais são esses tipos de fibra e quais são as características? Acompanha comigo aí no slide sem piscar. Então, nós temos aqui, primeiro, vamos entender. O músculo, ele vai ter, então, né, uma estrutura de célula, e aí a nossa célula do músculo é a fibra, ok? Anota aí, é a fibra. Então, essa fibra, ela vai ser misturada de forma homogênea, e aí eu vou ter também vários tipos de fibras musculares. Então, você vai olhar para esses desenhos aqui, do corpo, e você vai ver diferentes fibras musculares ali. E você vê que o nosso corpo todo tem músculo, desde a cabeça até os pés. Nós temos músculo, né? Então, tem vários tipos de fibras aí. Como que a gente identifica? Então, vejam bem. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O músculo sóleo, região ali da perna, panturrilha, o pessoal chama batata da perna. Minha batata da perna, professora. Então, olha aqui, panturrilha. Então, no músculo lá da perna, nós temos um músculo chamado sóleo. Pesquisas dizem o quê? Que o músculo sóleo, ele tem predominância de fibras do tipo 1.
Então, geralmente, quem tem na sua panturrilha vai predominar fibras do tipo 1. Professor, o que é a fibra do tipo 1? Calma o coração, já já você vai descobrir o que é uma fibra do tipo 1. Aí nós temos aqui o músculo do braço. Nós temos o tríceps braquial. Olha o tríceps aqui, gente. Aquele que chama do tchauzinho, né? O tchau, professor, o meu tchau. Tríceps braquial. O tríceps braquial, ele tem predominância de fibras do tipo 2. Isso são alguns indicativos. Então, você já vê que, dependendo do músculo, vai ter uma fibra diferente ou uma fibra que vai predominar. Essas características das fibras, elas vão sofrer influência do fator genético, do fator treinamento e de outros fatores. Então, eu vou ter ou mais fibras do tipo 1 ou mais do tipo 2, de acordo com o meu fator genético. Então, o meu fator genético vai me ajudar. Opa, passei o slide aqui. O fator treinamento também. Por quê? Porque o treinamento vai te ajudar a alterar, a melhorar essas fibras musculares. E aí vai ter outros fatores, como o envelhecimento, vai ter o fator de questão hormonal e a função do músculo. Antes de eu seguir para essa parte, eu quero só fazer um adendo aqui com você. Vamos aqui, vem comigo aqui para a gente refletir. Vamos imaginar o maratonista. O maratonista que corre ali a maratona, ele precisa ter muita fibra ali para poder garantir na panturrilha, a parte inferior, os membros inferiores. Então, ele precisa ter uma capacidade ali muito boa. Qual será o tipo de fibra do maratonista? Será que ele tem predominância tipo 1 ou ele tem predominância tipo 2? Fica refletindo aí comigo. E o que levanta peso? Levantamento de peso, vai lá, levantou o peso. Ele precisa de que fibra nos braços dele? Será que é tipo 1 ou será que é tipo 2? Tô te provocando aí para você já começar a pensar comigo. Professora, não sei. Então, você vai descobrir agora qual que é a fibra do maratonista predominante e qual que é a fibra de quem levanta peso. Vamos ver um pouquinho? Agora nós vamos ver as características. Acompanha aí comigo. Então, nós temos, quando eu falo de classificação da fibra, já sabemos que nós temos tipo 1 e tipo 2, correto? Então, vamos lá. Como que eu vou saber se é tipo 1 ou se é tipo 2? Primeiro, eu vou analisar a cor da fibra. Vejam bem. Poxa, professora, como que eu vou olhar para o meu músculo e vou analisar? Calma teu coração aí. Então, nós temos fibra vermelha, anota aí, é tipo 1. Então, se eu digo que eu tenho fibra vermelha, eu tenho tipo 1. Fibra branca é tipo 2. Então, se eu digo que eu tenho fibra branca, é tipo 2. A velocidade de contração. Se eu digo que é rápida, é tipo 2. Se eu digo que é lenta, é tipo 1. Já vai associando. No levantamento de peso, será que ele levanta devagar? Ou ele levanta rápido? Na maratona, ele corre devagar ou ele corre rápido? Vai analisando. Aí nós temos tipo 1 e tipo 2. Esquece esse itemzinho aqui que veio um a mais. Não tem o tipo 3, tá? É tipo 2. Marcação metabólica. Eu digo que é lenta, que é oxidativa. Isso significa o quê? Que eu vou utilizar o aeróbio. Significa que é oxidativa aeróbio. Na maratona, eu vou utilizar o aeróbio? No levantamento de peso, eu vou utilizar o aeróbio? Vá analisando. E aqui diz o glicolítico, significa o quê? Que é o anaeróbio. Vamos analisando. Aí nós temos um quadro. Nesse quadro eu ajudo você a descobrir se a maratona é tipo 1 ou tipo 2. Vamos lá. Veja aqui. Tempo de contração lenta na tipo 1. Oxidativa, alta resistência, utiliza o metabolismo aeróbio. Opa, professora, maratona é de longa duração, tem que ser moderado, porque se não for moderado ele não vai dar conta, o nível de produção é baixo, então nós já descobrimos.
O maratonista vai utilizar predominantemente tipo 1. Olha que legal, é tipo 1 a fibra predominante dele. Vamos analisar agora onde é que está o levantamento de peso. Aí nós temos no tipo 2, 2A ou 2B. O que que é? Intermediário, glicolítico oxidativo, intermediário, nível de resistência, é anaeróbio e aeróbio, e o nível de produção é intermediário. Será que é tipo 2A? Professor, eu acho que não, ó. Porque o levantamento de peso, ele não fica muito tempo ali. Para ele ser aeróbio e anaeróbio, ele tem que ficar muito tempo. Então, qual que é a predominância dele? Tipo 2B. Por quê, professora? Porque é exclusivamente anaeróbio. Ele vai precisar de muita força. Você imagina que ele tem que levantar um peso e ele precisa de muita força para sustentar aquele peso. Então, vamos analisar aqui comigo para você ver como que é muito fácil, né? Vem aqui. Então, veja bem, pegou, fez o levantamento de peso. Você já calculou quanto tempo que ele fica nessa posição? Quantos segundos? Aí você diz, foi totalmente anaeróbio, professora. Então, a fibra que ele vai utilizar são as fibras de contração rápida. São as fibras do tipo 2. Viu como ficou fácil? Você não vai esquecer, você vai lembrar. Então, vamos seguir porque tem mais coisas para a gente ver. De olho no slide aí. Então, aqui nós temos tipo 1, fibras vermelhas, contração lenta. O exemplo aí que nós demos, maratona. A produção de força é baixa. Ele vai precisar de uma capacidade aeróbia ali muito boa. E ele vai ter uma alta resistência à fadiga, ou seja, ele não vai cansar muito rápido. Não é à toa que fibras do tipo 1 é predominante em eventos de longa duração. E o maratonista, ele já é dotado de fibras do tipo 1. O maratonista, ele já vem da genética dele. Você pode olhar até que o biotipo dele já é diferente. E ele tem fibras predominantes tipo 1. Ok? Vamos seguir. O que mais que a gente tem para falar das fibras do tipo 1? Que elas também vão ser eficientes na produção de ATP. Então, elas vão ter mais energia. Por quê? Porque são de longa duração. Elas vão possibilitar a oxidação dos carboidratos, das gorduras, vão conseguir ter uma boa resistência muscular. Por quê, professora? Porque é de longa duração. Vai ter uma resistência aeróbia boa. E são recrutadas em exercícios de baixa intensidade. Não pode ser alta intensidade. Por quê? Porque vai para outro sistema de energia, vai precisar de outras fibras. Então, vem aqui comigo só para a gente refletir. Associa agora comigo. Quando eu falo da produção de ATP no sistema anaeróbio, eu digo que tem que ser produção, que as fibras do tipo 2 que vêm para atender, significa por quê? Porque elas têm que contrair mais rápido. Você imagina um esforço de alta intensidade que aquela fibra do tipo 1 que tem contração lenta não vai atender. Então, no esforço de alta intensidade, ele usa fibras de contração rápida. Quando você está com um maratonista, ele vai utilizar fibras de contração lenta, porque as de contração lenta conseguem atender. E ele vai mudar o caminho, então nosso corpo vai se adaptando. Então, eu identificar meu tipo de fibra e eu saber o sistema de energia que eu vou trabalhar vai ser determinante para eu ter resultado no meu treinamento. Seja num treinamento de performance, seja num treinamento de alto rendimento, ok? E seja no seu treinamento para saúde, né? Vamos seguir porque tem mais coisa, acompanha aí para mim. Então, nós temos que nesse caso do tipo 1, nós vamos trabalhar então um sistema oxidativo, que é o último sistema, né? O sistema aeróbio. E aí, o que eu quero que você anote? Que as fibras do tipo 1, elas vão ser determinantes aí em eventos de endurance, né? Eventos que vão durar muito tempo, eventos de resistência, ter uma longa duração. Nesse caso, eu vou recrutar de 70% a 85% das fibras do tipo 1. E aí eu tenho alguns exemplos, né? Atividades aeróbias, a maratona, a ultramaratona, são alguns exemplos de fibras do tipo 1. Professora, e as fibras do tipo 2? Olha aqui o nosso velocista, né? Então, nós temos aqui que elas são de contração rápida, são fibras brancas,
Que mais? Tem uma alta capacidade de força, então elas produzem muita força, mas elas têm uma resistência muscular limitada. Então elas não conseguem produzir força por muito tempo. Por isso que elas são utilizadas em eventos anaeróbios. Por quê? Porque são eventos de curta duração. Elas também possuem alta capacidade de fadiga, então cansa muito rápido o músculo, ok? Vamos seguir. O que mais que a gente tem para falar das fibras, né? Das fibras do tipo 2. Então, elas vão ter eficiência na produção de ATP? Tem. Só que a eficiência delas vai ser no sistema glicolítico. Então, elas vão utilizar predominantemente ali a glicose e o glicogênio. Elas não vão usar o ácido graxo, elas podem usar as proteínas se você tiver se alimentado inadequadamente ou não tiver fonte de energia de glicose ou glicogênio. Elas vão ter uma capacidade anaeróbia, ou seja, de fazer atividade sem a presença de oxigênio muito grande, então você tende a ficar muito cansado, é aquele esforço que você vai terminar ofegante, é um esforço justamente porque você está recrutando ali as fibras do tipo 2. E aí ela vai trabalhar qual sistema? O sistema ATP-CP e o sistema glicolítico. Então, a gente tem aí dois sistemas que a gente pode trabalhar associando aí nessa aula. Então, você já consegue distinguir o que é a fibra do tipo 1 do que é a fibra do tipo 2, pensando exatamente o quê? Que isso tem relação com o sistema de energia, que a gente viu na aula passada. Então, quando eu falo de metabolismo energético, de gerar o ATP, a fibra vem dizendo: ei, é aqui na fibra que acontece a contração. E é aqui que eu vou dizer para você se você vai usar fibra de contração rápida ou se é fibra de contração lenta. Mas isso vai depender do teu estímulo, vai depender da tua intensidade do exercício, vai depender da duração. E eu posso usar uma mesma corrida e transformar ela em aeróbio ou anaeróbio, dependendo da duração da corrida e da intensidade. E assim fica muito fácil, né? Aí, professora, fica mesmo. Então agora eu já quero ver você fazendo um vídeo aí me explicando isso. Fica muito fácil a gente identificar e buscar as respostas para o nosso músculo. Porque se eu sei disso, eu consigo ter uma resposta mais efetiva. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha aí comigo que tem mais coisa para a gente ver. E aí nós temos as fibras do tipo 2, elas vão ser recrutadas então em esforços de curta duração e alta intensidade. Isso significa o quê? Que é de 60% a 70%, né? 65% a 70% das fibras ali vão ser do tipo 2. Quais são os esforços que são exemplos aqui? A gente trouxe, né? A saída de um bloco, né? Por exemplo, a execução de um corte rápido no futebol. Então, são movimentos rápidos ali que eu vou utilizar fibras de contração rápida ali para eu poder fazer o trabalho de força, de produção, de contração muscular. E aí nós chegamos aqui num outro assunto, que são os tipos de ação. Então vejam bem, vem aqui comigo só para a gente contextualizar esse assunto. Quando eu falo de tipo de ação, eu quero que você imagine você realizando um movimento. Então a gente tem aqui desse lado, né, o rapaz subindo a escada. Você imagina que esse músculo que tem várias fibras, ele vai ter que fazer um movimento de contração, um movimento de relaxamento, de extensão, um movimento de produzir tensão. Então, quando a gente fala da ação muscular, a gente associa isso a esse movimento que você contrai, a esse movimento que você alonga, a esse movimento que você permanece numa mesma posição produzindo tensão. Isso é o que nós chamamos de ação muscular. Então, durante o exercício físico, a gente vai ter essas ações. Uma ação que eu vou só contrair, outra ação que eu vou estender, outra ação que eu permaneço produzindo tensão, mas com o músculo no mesmo comprimento. Então agora nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. Fica ligado aí porque você vai entender exatamente agora quando você estiver fazendo o exercício, você vai lembrar, agora eu estou na ação X, agora eu estou na ação Y. Você vai começar a tomar consciência do movimento que você realiza durante o exercício. Vamos conhecer um pouquinho mais? Acompanha aí comigo sem piscar. Então, nós temos inicialmente o comportamento do músculo. Então, aqui eu tenho o músculo em repouso,
Lembrando que ele vai contrair, vai recrutar, né, as fibras musculares, porque é na fibra que vai acontecer a geração de força. E aí eu vou ter 3 tipos de ação. Isométrica, anota aí. Vamos colocar como sendo a primeira, isométrica. A segunda, concêntrica. E a terceira, excêntrica. Então eu tenho 3 tipos de ação. Essas ações vão estar associadas com o encurtamento, o alongamento e a produção de tensão sem mudar o comprimento do músculo. Observa aqui que não mudou o comprimento. Vamos analisar um pouquinho mais. Quando eu falo dessa produção de força associada ao encurtamento e ao alongamento do músculo, lembrando que tanto no encurtamento quanto no alongamento as fibras vão produzir força, eu vou começar a identificar que quando o músculo encurta, eu estou na fase concêntrica. Quando o músculo alonga, eu estou na fase excêntrica. Então, há um alongamento e há um encurtamento. Como que isso fica na prática? Então, quando eu vou fazer um exercício, eu vou ter a primeira fase, que é a contração, e a segunda fase, que é o alongamento. Então, vamos exemplificar aqui. Vem aqui comigo. Então, a gente tem, né, no movimento, vamos imaginar aqui que eu estou no exercício de rosca. Olha aqui, ó. Esse movimento, braço estendido, está alongado. Meu músculo está alongado. Nesse momento, eu estou no alongamento. Quando eu aproximo, eu encurtei o meu músculo, fiz o encurtamento. Nessa fase aqui, eu estou na fase concêntrica. Então, nós temos, ó, fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica. Professora, e a isometria onde fica? Vamos lá, tô aqui na fase concêntrica, segura, para e segura. Se eu tô nesse movimento aqui, tô com dois halter, nesse movimento, eu passei meu slide aqui sem querer. Mas fica de olho aqui, olha para a prof, não olha para o slide. Tô aqui nesse movimento, parada. Tô nesse movimento, o que vai acontecer? Estou produzindo tensão. Essa é a fase isométrica. Voltei a contrair, concêntrica. Levei, estendi o braço, excêntrica. É muito fácil, não é? Vamos seguir, porque tem mais coisa. A professora passou o slide e já vai continuar aí com vocês. Continua no slide. Então, nós temos, quando eu falo concêntrica, excêntrica e isométrica, o exemplo bem claro aqui, né? Fazendo a contração, aproximando aí, né, da região do ombro, fase concêntrica. Estendendo próximo ali a coxa, fase excêntrica. E quando eu fico parado ali sem um movimento aparente, mas estou produzindo força, isométrica. Então, o músculo ele vai poder produzir força, ele pode encurtar, permanecer do mesmo tamanho ou resistir ao alongamento. Em ambas as formas, ele está produzindo força. E aqui nós temos os tipos de ação muscular. Para fechar esse assunto, agora nós vamos ver a matéria jornalística, bem rapidinho, demonstrando um pouquinho mais da ação, né, concêntrica, excêntrica e isométrica. E aí a gente volta reforçando esse assunto. Ação do músculo no exercício. O corpo humano é formado por centenas de músculos que auxiliam nos movimentos. Ação do músculo no exercício. Ação excêntrica ou alongamento, quando o músculo se alonga durante a contração, uma contração excêntrica. Ação concêntrica, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento.
Ação isométrico. É um treinamento de força que trabalha o músculo com o corpo estático. Assim, a prática consiste em usar os músculos contra o objeto imóvel ou manter o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. Viu aí que interessante? Então a gente fixou esse assunto de ação. Então ele vai juntar lá com os tipos de fibra. Para a gente ter essa resposta, as fibras vão ser importantes. Mas vamos detalhar um pouquinho mais? Acompanha comigo aí no slide. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um exercício que nós chamamos de rosca direta. E esse é rosca direta com barra. Então nós vamos ter a fase excêntrica e a fase concêntrica, associando aqui o encurtamento na fase concêntrica e o alongamento na fase excêntrica. Detalhando, o que seria a ação concêntrica? Ela caracteriza-se pelo encurtamento, o músculo vai desenvolver força e vai encurtar. Essa é a característica. Então, quando ocorre a ação concêntrica, significa o quê? E aí nós vamos trazer um pouco da física aqui na aula agora. A força produzida pelo músculo excede o que é imposta pela resistência ou peso. No caso aqui, ela vai exceder, né, ao que é colocado aqui no halter. Essa é a característica básica. E quando a ação é excêntrica? Então, a gente tem um alongamento muscular. O músculo vai produzir força, e aí como que isso fica do ponto de vista da física? Olha que legal! Educação física com física. A carga ou resistência é maior do que a produzida pelo músculo. Isso significa o quê? Que o peso aqui do halter vai ser maior, né? Então vai fazer com que o músculo alongue ali naquela fase excêntrica. Aí nós temos também, quando eu tenho uma força concêntrica e excêntrica, eu posso dizer que eu fiz uma contração isotônica. Quando eu me refiro à isotônica, eu estou dizendo que o movimento teve uma fase concêntrica e excêntrica. Então, em vez de eu dizer assim, é concêntrica e excêntrica, eu posso dizer, olha, eu fiz uma contração isotônica. O meu movimento foi isotônico. Tive contração e alongamento. E eu tenho uma contração isométrica, que é a estática. Um bom exemplo aqui é a prancha. A prancha é um exemplo de exercício isométrico. Nós também temos, quando se fala da isometria, que ele vai produzir tensão no músculo, certo? E essa força que é produzida pelo músculo vai ser igual à resistência. Então ali eu tenho uma força e tenho uma resistência, as duas no mesmo padrão, que vai se opor a esse movimento. Então, eu vou produzir tensão, mas a força é igual à resistência. Para fechar nossa aula, eu vou falar das adaptações. E aí eu trouxe duas para vocês. A primeira, a hiperplasia, e a segunda, a hipertrofia. O que é hiperplasia? É o aumento do número total de fibras. Isso significa que quando eu tenho hiperplasia, significa mais fibras no meu músculo. Quanto mais fibras no meu músculo, melhor, né? Vou produzir mais força. Então é bom eu ter hiperplasia. O treinamento vai me ajudar na hiperplasia. A hipertrofia, o aumento do tamanho da fibra muscular. Então é onde meu músculo cresce, porque a fibra aumentou de tamanho. Então é uma adaptação do treinamento. Vamos ver como que isso fica na prática? Então a gente tem aqui, ó, hipertrofia significa que aumentou o tamanho daquela fibra, e a hiperplasia que significa que aumentou o número. E isso são respostas fisiológicas ao exercício físico. Olha que legal, né? Que tal treinar então para ter hipertrofia e hiperplasia? Que tal você observar agora qual que é o tipo de fibra predominante no seu corpo? Será que é tipo 1? Será que é tipo 2? É bem fácil de descobrir.
Na volta, a professora vai dar outras dicas para vocês de como que vocês podem descobrir isso na prática. Vamos ficar por aqui, já já nós vamos voltar, vai ter o Mexa-se, nossa atividade, falando sobre os tipos de fibra. A gente vai fazer a revisão e a prof ainda vai dar uma dica para você, porque eu acho que você ficou curioso para querer saber qual que é o tipo de fibra determinante. Professora, eu tenho tipo 1, eu tenho tipo 2, professora. Eu tenho facilidade de ganhar massa muscular, professora? Vou contar para vocês na próxima aula. Já já a gente volta. Tchau, tchau.